Nós vamos dar início, então, lendo mais uma vez o Credo Apostólico. Vou pedir os irmãos aí, por gentileza, que possam fazer a leitura para mim do Credo Apostólico. Vamos lá? Os irmãos aí, por favor. Ok, na semana passada, então, nós vimos essa expressão, né? Creio na Santa Igreja Universal, tá? Então, nós vimos aí, basicamente, dois aspectos, né, dessa Igreja Santa e Universal, né? Ela é santa e ela é una, né? Ela é uma igreja só. Jesus não tem duas igrejas, não tem três igrejas, ele tem uma igreja apenas, né? Ainda que essas igrejas elas se manifestem visivelmente, né, de diversas formas, né, mas a igreja de Cristo é apenas uma, tá? Formada então por crentes de todas as eras, de todas as nações, tá? E de todos os povos também. Hoje a gente vai dar uma olhadinha ainda nisso, né? Lucas, eu acho que você colocou o slide errado, cadê ele? Ele colocou o slide errado. Mas vamos lá, enquanto ele vai procurar ali, hoje então nós vamos dar uma olhadinha na questão então da creio na comunhão dos santos, tá? Então hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a respeito disso, né? Nós não falamos nisso de maneira mais exaustiva na semana passada, mas hoje então nós vamos usar essa expressão aí que também aparece no credo, tá? Então creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, tá? Então nós vamos falar a respeito disso, tá? A Lactâncio, que é um dos primeiros cristãos ali do século II, do século III, ele diz assim: a igreja, que é o verdadeiro templo de Deus, não consiste em paredes, antes consiste no coração e na fé dos homens que creem nele e são chamados fiéis, tá? Embora seja uma afirmação bem simples, né? Mas é extremamente importante. Então, cristão não é aquele que frequenta a igreja. Ué, pastor, como assim? Cristão não é quem simplesmente frequenta a igreja. Cristão, verdadeiramente falando, é aquele que de fato crê em Cristo de todo o seu coração, né? Então, igreja não são as paredes. Igreja, de fato, é aquele ou aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Lucas. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre isso, né? E a confissão de fé, que eu quero usar hoje aqui de manhã com os irmãos, ela tem um capítulo que fala só sobre isso, né? Só sobre a comunhão dos santos, tá? Então é baseado nesse capítulo da confissão de fé que eu vou trazer algumas lições para nós a respeito desse assunto. Então eu vou pedir primeiramente que os irmãos leiam para mim o texto da confissão de fé. Os irmãos lá, por gentileza. Isso, então esse parágrafo da confissão
ele afirma que a nossa comunhão uns com os outros começa aonde? Qual o primeiro passo para nós termos comunhão uns com os outros? Em Cristo. Primeiro nós temos que ter comunhão com Cristo. Se nós não temos comunhão com Cristo, esquece essa história de ter comunhão uns com os outros. Isso é papo furado, tá? Primeiro nós precisamos ter uma comunhão com Cristo. Uma vez que a gente tem essa comunhão, estamos ligados a Cristo, nós então estamos automaticamente ligados uns aos outros. Vamos lá. Podem continuar, por favor. Os santos são, pela sua profissão, isso. Alguém sabe me dizer por que a confissão fala que nós somos obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão de culto de Deus? Por que é obrigado? Por que não deixa à vontade, se quem quiser? Se a gente tem comunhão com Cristo e Cristo tem uma igreja só, não tem como a gente não ter comunhão com essa igreja, não é? Por isso que ele diz lá, nós somos obrigados a fazer isso. Ou seja, se a gente quer, de fato, ser um cristão verdadeiro, completo, nós precisamos participar da igreja, tá? Porque Cristo só tem uma igreja, ele não tem outra. Ele não tem uma igreja paralela, né? Ele não tem uma igreja que está caminhando ali e ninguém está sabendo, né? Ele só tem uma. Então, para a gente fazer parte dessa igreja, a gente precisa ter comunhão com quem está dentro dela, né? Os santos, os crentes que estão dentro dela. Hã? É sentido no obrigado porque é como se fosse algo necessário, fundamentalmente necessário, né? Não tem como a gente escapar disso. Vamos lá? Mais uma vez, os irmãos. Esta comunhão ok, tá? Então, essa comunhão, ele diz aí, né? Também há dentro dela um certo tipo de respeito entre as pessoas dessa própria comunhão, tá? Então, não quer dizer que por causa da comunhão dos santos, todos são iguais, no sentido de que não possa existir, por exemplo, algum tipo de hierarquia dentro da igreja, né? Embora, por exemplo, o pastor, os presbíteros, os oficiais da igreja, eles sejam comuns no que diz respeito à comunhão dos santos, eles exercem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo uma certa diferenciação exatamente por causa do cargo que eles ocupam, né? É assim que Cristo faz com a sua igreja. Quando ele distribui os dons, embora ele distribua dons àqueles que são comuns à comunhão, esses dons precisam ser considerados e também precisam ser respeitados, tá? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha. Primeiramente, então, o que esses parágrafos nos ensinam, né? O que nós podemos aprender a respeito disso? Nós já falamos sobre isso, né? Então, é importante nós mencionarmos que todos os santos, ou seja, todos os crentes se acham unidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira verdade fundamental que a confissão de fé traz ali para nós, né? Então, todos nós estamos unidos em Cristo, tá? De lá para cá,
e indo e voltando, né? Então, uma vez que eu estou com Cristo, eu preciso estar unido à igreja. Uma vez que eu estou unido à igreja, sim, aí eu estou unido a Cristo, tá? Então, não existe essa história, muitas vezes, que você vê por aí, em pessoas que dizem assim, não, eu recebo o Senhor Jesus Cristo, mas eu não quero saber da igreja, né? Eu não quero saber dos crentes, né? Ah, eu amo o Senhor Jesus Cristo, mas eu não suporto a igreja, eu não suporto os crentes, tá? Isso, biblicamente falando, é impossível, né? Quem ama o noivo tem que suportar a noiva, né? Tem que, de fato, amar a noiva também, porque o noivo ama essa noiva e, inclusive, trabalha em favor da sua perfeição, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar dentro disso que essa união do crente com Cristo, ela repousa no eterno propósito do Deus triuno. Veja lá, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 4, nós lemos assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí então o apóstolo Paulo continua, né, mencionando o propósito de Deus. Mas veja, por exemplo, João capítulo 17, o verso 2, e também o verso de número 6, aqui nós encontramos ali, né, em João 17, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Manifestei, verso 6, o teu nome aos homens, para que manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vale a pena depois você ler João capítulo 17, assim, de maneira mais completa, com calma. Você vai ver então exatamente isso, né? De que o fato de a igreja ser una, né? De os crentes estarem reunidos, ele é antes de tudo um propósito de Deus para nós. Deus planejou para que nós fôssemos uma igreja unida, para que nós estivéssemos exatamente como nós estamos aqui, né? Reunidos, fazendo parte então desse corpo. Em João 17 você vai ver exatamente isso, né? Que Jesus inclusive menciona que assim como ele e o Pai são um, ele pretende então que o seu povo seja um, amando uns aos outros, tá? Então, antes mesmo, irmãos, de nós pensarmos na nossa união uns com os outros, Deus já havia planejado isso, né? Deus já havia articulado todo esse propósito. Por isso que quando pessoas resolvem dividir a igreja, né? Quando a gente ouve aqui e acolá pessoas dividindo o corpo de Cristo, se levantando contra a igreja do Senhor, eles não estão simplesmente se levantando contra a instituição, né? Contra a placa da igreja, mas estão se levantando contra o próprio propósito de Deus, né? Para que nós possamos estarmos uns com os outros, né? É tão triste quando a gente ouve de vez em quando, né, que surgiram novas igrejas, até mesmo dentro do nosso círculo presbiteriano acontece, viu, gente? Igrejas novas que surgiram, presbitérios novos que surgem, até sínodos aparecem por aí, e a gente às vezes é levado a achar, né, que isso tudo parte de um crescimento da igreja. Não, a igreja está crescendo, então foi necessário abrir mais um trabalho, foi necessário dividir o presbitério, foi necessário dividir o sínodo, porque o trabalho está ficando muito grande, então a gente precisa dividir isso daí, porque a igreja não para de crescer, né? Uma rápida investigação que a gente faz, a gente descobre que não é nada disso, né? São irmãos que estão brigando dentro da igreja e falam, olha, não dá para a gente conviver mais junto, vamos abrir uma igreja para nós. E aí saem, abrem uma igreja, né? Ou às vezes são pessoas dentro do presbitério que não se suportam mais. Diz, olha, não dá para a gente conviver mais juntos. Então vamos dividir o presbitério, né? E divide o presbitério também. E às vezes acontece até no sínodo, né? Pessoas que não conseguem mais conviver umas com as outras, e aí diz, não, é melhor cada um ter o seu sínodo, né? Você tem o seu sínodo, né? Como se o sínodo pertencesse a um indivíduo, né? E agora você vai ter o seu sínodo, né? Você põe lá o nome que você quiser no seu, e eu vou ficar com o meu sínodo para cá, né? E às vezes nós somos levados, infelizmente, a essa percepção falsa, né, de que a igreja está crescendo, está se multiplicando, quando na verdade são brigas que estão levando o corpo de Cristo a se dividir, né? Então não tem um crescimento, tá? Então é lamentável quando muitas vezes isso
acontece. A confissão de fé também ela vai nos ensinar que a união do crente com Cristo, ela é representativa, vital, espiritual e total. Então deixa eu mencionar isso para vocês. Por que que ela é representativa? Primeiro por causa de Romanos capítulo 5, o verso de número 15. Veja lá o que diz Romanos 5,15, se você quiser abrir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Também, se você quiser dar uma lida no capítulo 5, você vai ver o apóstolo Paulo, então, fazendo a comparação entre Adão e Cristo, tá? Quem era Adão? Adão era o representante de toda a raça humana. Então, quando Adão caiu, adivinha o que aconteceu? Todos nós caímos, né? Pastor, mas eu nem estava lá, né? Mas é assim que acontece. Você já nasce pecador por causa de Adão. Você não fez nada, né? Se o médico fosse bem honesto, né? A pessoa que fez o seu parto, né? Ou parto lá para que você nascesse, se ele fosse um médico crente reformado, né, ele ia dizer, seja bem-vindo, pecador. É assim, você já nasceu em pecado, né? E é assim, então, a história humana. Então, Adão é um representante da raça humana caída. Cristo, então, é um representante dos eleitos, daqueles dos quais Deus deseja salvar. Então, dentro disso, irmão, só existem dois tipos de pessoas no mundo. As que estão em Adão e vão receber de Adão o salário que é a morte, né, conforme diz lá Romanos capítulo 6, e aqueles que estão em Cristo, que receberão de Cristo as glórias da vida eterna. Não existe outro tipo de pessoas no mundo. Os que estão em Adão, mortos nos seus delitos e pecados, e os que estão em Cristo, vivificados, então, pela graça e pela sua misericórdia. Então, por que que a união com Cristo ela é representativa? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Todos aqueles, então, que desejam receber vida, precisam estar ligados a quem? A Cristo. Ninguém vai receber vida eterna se não estiver ligado a Cristo. Ah, pastor, mas tem o meu vizinho lá que lá na igreja dele, na religião dele lá, diz que é possível você conseguir vida eterna de outra maneira. A Bíblia diz que só pode receber vida eterna quem está ligado ao cabeça. O único que pode oferecer a vida eterna é Jesus Cristo. Ponto. Tá? Quem não estiver ligado a Ele, irmãos, infelizmente, vai receber aquilo que é a recompensa, né, ou é o salário do pecado, que é a morte. Simples assim, tá? Ou nós estamos ligados a Cristo, ou nós não estamos ligados a Ele, tá? Por que que essa união é vital? Ou seja, a vida eterna, a nossa comunhão depende, então, exclusivamente de Cristo. Veja, por exemplo, dois textos aqui. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 17, se você quiser anotar, eu também vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, o verso de número 13. 1 Coríntios 6, 17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. No capítulo 12, verso 13, diz assim, pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Ainda 1 João 3, 24, diz assim, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, nós não estamos ligados a Cristo apenas porque Ele é o nosso representante, mas nós estamos ligados a Cristo porque é Ele que nos dá vida, tá? Ou seja, fora de Cristo, irmãos, não tem vida. Está todo mundo morto nos seus delitos e pecados. Ah, pastor, mas o meu vizinho lá, ele não parece que está muito morto, não. Ele vive curtindo a vida, ele tem um bom emprego, ele viaja, ele faz tanta coisa. Parece que ele não está muito morto, não, né? Mas o que a Bíblia traz para nós é isso. Fora de Cristo, só a morte.
Ninguém está vivo. Somente Cristo e o seu Espírito pode trazer vida. Isso significa, irmãos, quando nós estamos ligados à igreja, nós temos vida. Quando nós nos desligamos da igreja, quando nós nos afastamos da igreja, a tendência é nós, de fato, perdermos a vida. Você já deve ter ouvido essa história, né? É como um monte de brasas, né? Enquanto as brasas estão ali unidas, elas vão se aquecendo umas às outras. Mas você tira uma brasa e coloca fora, daqui uns minutinhos, né? A depender do tamanho da brasa, daqui uns segundos, aquela brasa simplesmente se apaga. Se você pegar aquela brasa de novo, apagada, e colocar no meio do fogo, ela vai reacender de novo. Então é mais ou menos isso. Cristo, então, é a vida da igreja. Então, fora da igreja, a pessoa está completamente morta nos seus delitos e pecados, tá? Por mais que ela pareça alguém que está vivo, tá? Além disso, então, nós mencionamos aí que a nossa união com Cristo, ela é espiritual. Por quê? Porque Cristo compartilha conosco as bênçãos que Ele conquistou para nós. Então veja lá Gálatas 2:20, quando o apóstolo Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então preste atenção, irmãos, a vida que nós vivemos é a vida de Cristo. Você já parou para pensar isso? Que nós não vivemos a nossa vida, mas a vida do Senhor Jesus Cristo? Então isso muda completamente os nossos objetivos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar o mundo, as nossas decisões. Então a gente não vai tomar decisões simplesmente porque as decisões nos agradam, são boas para nós, são interessantes para mim, são financeiramente viáveis, não é? Não é simplesmente isso. Lógico, tudo isso faz parte da nossa vida, mas as nossas decisões devem também ser baseadas na vida de Cristo, né? Porque às vezes a gente toma umas decisões viavelmente financeiras, mas nem por isso quer dizer que é uma decisão acertada. Não é uma decisão boa. Talvez não seja uma decisão viável. Talvez não seja, de fato, a decisão da vida de Cristo que nós poderíamos tomar a respeito disso, tá? Além disso, então, nós estamos mencionando aí, finalmente, que a nossa união, ou a união do crente com Cristo, ela é total. Veja lá 2 textos, eu vou pedir a dona Joemi aqui, dona Joemi, por gentileza, para ler 2 textos para mim, todos eles em 1 Coríntios capítulo 6. Tá? O primeiro está no verso 15 e o outro está no verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 15 e também o verso 19. Esperar um pouquinho ali, irmãos. A dona Joemi ia ler de cabeça, ela ia citar de cabeça, mas ela quer ler, tá? 1 Coríntios capítulo 6, os versos 15 e também o verso 19. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os meus membros de Cristo e os faria membros de minha meretriz? Agora o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Isso, tá? Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós pertencemos a Cristo. Tem alguma parte do seu corpo que você quer que a gente arranque? Um dedo que você não está gostando? Talvez o dedo mindinho? Talvez você quer que a gente tire um pouquinho da batata da sua perna? Talvez você quer que a gente troque a sua orelha, você está achando que sua orelha está grande demais, pequena demais, você não gosta. Você quer que a gente arranca? Hã? Só avisar aí que eu já peço os presbíteros para preparar ali uma faca, mas vai ser sem anestesia, tá? A gente vai no facão mesmo. Alguém quer? Não?
Quer não? Se de repente você for chamado lá para passar por uma tortura e a tortura for só o seu dedo mindinho, não, a gente vai torturar só o seu dedo mindinho, você vai? Mas é só o dedo mindinho, não vai doer nada. Hã? Por quê, irmãos? Por que a gente faz tanta questão das partes pequenas do nosso corpo? Às vezes até partes insignificantes. Porque o corpo todo sente, não é? Então é nesse sentido que nós somos totalmente de Cristo. Cristo não quer só o nosso dedo mindinho. Ou ele não se satisfaz em ter todo o nosso corpo, menos o dedo mindinho. Nós queremos, Cristo quer de nós tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tá? Ou nós somos totalmente de Cristo, ou nós não somos totalmente dele. Né? Ou nós estamos nesse negócio chamado cristianismo de maneira completa, ou a gente não está de maneira incompleta. Ou nós damos a Cristo tudo que nós temos, ou Cristo não quer nada nosso. Pode guardar para você, porque Ele não quer receber metade, Ele não quer receber o resto, Ele não quer receber o que sobra, né? Mas Ele quer receber tudo que nós temos, tá? Por isso, então, que a gente menciona aqui que a nossa união é total, tá? Ou seja, tudo que nós somos, tudo que nós temos, e aqui eu não estou falando só de bens materiais, tá, irmãos? Tudo que concerne a nossa vida diz respeito, então, ao próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a união do crente com Cristo é uma poderosa ação, é uma poderosa operação do Espírito e é alimentada pela fé, tá? Então veja aqui Efésios 2,5, ele diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ainda então em Efésios capítulo 3, verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, tá? Então essa união, ela não é apenas uma união externa, uma união visível, mas é uma união que é alimentada pela fé, tá? Então veja que a Bíblia, então, ela vai mostrar algumas ilustrações a respeito, então, da nossa união com Cristo. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos, eu vou ler aqui para os irmãos, mas que, se vocês quiserem acompanhar, o primeiro deles é 1 Pedro, capítulo 2, os versos 4 a 6. Tá? Vamos ler lá, se você quiser acompanhar, eu espero aí você abrir o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 4 a 6. Aqui, então, essa união com Cristo, ela é ilustrada, então, como um edifício, tá? Então, diz assim a palavra de Deus: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então aqui o apóstolo Pedro fala de duas pedras, né? Ou ele fala de uma pedra e ele fala de pedras. A pedra quem é? Quem é a pedra que ele menciona aqui? Cristo. Ele diz: Cristo é a pedra fundamental, Ele é o alicerce, Ele é, então, aquele que dá sustentação ao edifício. A ideia aqui é exatamente a construção de um edifício, né? Então, o fundamento é Cristo. O fundamento não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o nome da instituição. O que segura, o que fundamenta, o que sustenta a igreja é Cristo, tá? Ele é o fundamento. Mas ele fala de pedras. Pedras, então, que estão sendo edificadas, estão sendo usadas, então, para a construção desse edifício. Quem são as pedras? Os crentes. Os crentes, então, são edificados. Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante, né? Hoje a gente tem
esse modo construtivo, né, onde você compra ali o tijolo, né, o tijolo está ali bonitinho, geralmente vem num formatozinho padronizado, né, com raras exceções vem um pouquinho torto, mas geralmente ele vem na mesma forma. Então isso torna a construção bem mais rápida e bem mais fácil, né? Basta ali o pedreiro fazer as medições corretas, o tijolo é praticamente do mesmo tamanho, rapidinho ele faz aí essa construção. Aqui quando Pedro escreveu, não tinha tijolo de Anápolis, né? Não tinha tijolo de Vianópolis ali, que você ia lá e comprava um caminhão para poder fazer a construção. Eram feitos de pedras. E a edificação era mais ou menos assim, né? O pedreiro ali, né? Ele pegava aquela pedra e ele tentava encaixar ali naquela parte que ele já edificou. E aí ele falava, não vai encaixar. E ali ele jogava aquela pedra de lado, pegava uma outra pedra e tentava encaixar ali para poder continuar com a construção. Não deu certo, ele procurava então outra pedra para tentar encaixar. Às vezes, se ele não conseguia, né, às vezes uma pedra estava quase encaixando, ele falava, espera aí, é só eu quebrar um pouquinho ela aqui e ele encaixava. Então, olha que isso como é bonito para nós, não é? Deus está construindo um edifício, mas não é um edifício de pedra, né? Não é uma construção de tijolos, mas são pedras vivas, das quais Ele mesmo encaixa essas pedras conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Então veja, irmãos, Deus coloca na igreja as pessoas nos lugares onde elas estão, porque Deus quer. Por mais que às vezes a gente faça eleições, ou a gente faça indicações, a gente sempre fala isso, né? Quando a gente tem uma eleição para oficiais, por exemplo, a gente sempre fala, olha, vai ser feita a vontade de Deus, né? Para aquilo que Deus quer, para o propósito que Deus deseja. Exatamente porque Deus está colocando essas pedras, né? E de vez em quando Ele precisa quebrar umas pedras para que as pedras então possam se encaixar nessa construção, né? Nessa parede que está sendo levantada. E a gente também não pode passar desapercebido no que está sendo mencionado aí no verso de número 5. Ele chama então os crentes de pedras que vivem. Interessante, não é? Porque tijolo não fala, mas essas pedras, elas são vivas. Isso diz respeito, então, irmãos, de que o prédio, o edifício que está sendo construído, não é um edifício morto, não é apenas um monumento histórico, não é apenas um monumento arquitetônico. A beleza da igreja, então, não está nas suas paredes, na sua arquitetura, nos seus vitrais. A beleza da igreja está nos crentes, na vida santificada e transformada que eles levam. Por mais bonita que a igreja seja, e você já deve ter tido essa experiência, né, de entrar numa igreja, ou de olhar uma igreja por fora e falar, puxa vida, né, que igreja linda, olha que arquitetura moderna, que prédio, né, que coisa maravilhosa que foi feito aqui. Mas a beleza da igreja não está nessas coisas. A beleza da igreja está nas pedras que vivem. Tá? Se você vier aqui e dar uma marretada nessa parede aqui, o máximo que vai acontecer é que a gente vai ter que reparar a parede. Mas os crentes, eles são pedras que vivem, né? Eles são pedras, então, que são extremamente importantes no que diz respeito à construção desse prédio. E preste atenção o que Pedro está dizendo aí, né? Ele está dizendo, então, que esse prédio, então, está sendo edificado como casa espiritual, para ser de sacerdócios santos, a fim de oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Então veja, irmãos, a importância então de nós compreendermos a nossa união com Cristo. A segunda figura que aparece aí é a figura então que eu separei de uma árvore então e os seus ramos. Está lá em João capítulo 15, o verso de número 5. Tá? Eu vou ler apenas o verso 5, que diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá? Então veja bem, muitas vezes nós paramos nesse versículo e a gente só fala da nossa união com Cristo. Mas a nossa união com Cristo, ela tem implicações. Se você parar para
prestar atenção no texto, você vai ver então que a figura que é colocada aqui é a seguinte. Basicamente o que Jesus está dizendo é, aquele que não produz frutos, o que Jesus faz? Corta. Ele tira da videira. Está atrapalhando a videira de crescer. É inútil para a videira. É isso que a gente faz na nossa planta, nas nossas plantas, né? Quando a gente vê que aquele galho lá do pé de manga não está dando manga, porque ele vai tirar a seiva da planta, ele vai enfraquecer a planta. Então é melhor a gente cortar. Ele não está dando fruto. Já passou 1 ano, 2 anos. É o 3º ano que eu estou esperando essa galha aqui dá pelo menos uma manga, mas não dá nada. Então vamos cortar porque ela está atrapalhando o crescimento da planta. Tá? Então é isso que Jesus menciona aqui. Ele corta. Mas aquele indivíduo, ou aquele ramo que está dando fruto, o que Jesus faz? Ele corta? O que ele faz? Ele poda, né? Qual a diferença, então? Vamos lá, gente, vocês sabem. Ele poda, né? O que é a poda? Para que ela produza mais frutos. Então é isso que a gente faz, a gente poda, a gente não arranca o galho. A gente tira umas folhinhas ali, a gente dá uma limpadinha ali na copa daquele galho. Para quê? Para que aquele galho, né, aquele ramo, ele produza mais frutos. Então Jesus está dizendo isso. O crente ligado à videira, ele precisa produzir frutos. Se ele não produz frutos, Jesus está dizendo, nós vamos cortar. E aí, esse ramo, então, é jogado ao fogo e ele não serve para absolutamente nada. Tá? Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós é isso. A nossa ligação com Ele precisa produzir algum efeito. Ou é o efeito de produzir frutos, ou é o efeito de não produzir os frutos. Quem produz frutos, ele poda para que produza mais. Quem não produz frutos, ele corta e lança no fogo. Tá? Uma outra coisa, então, que ele menciona aqui, também como figura da nossa união com Cristo, está lá em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Eu vou pedir alguém para ler, por gentileza, essa passagem aí. Pode ser a Miriam aí, Lucas, que está pertinho de você. A gente quase não ouve a voz da Miriam. A gente vai ouvir a voz dela hoje de novo. Está bem pertinho aí. Vai, Miriam, lê para nós, por favor, por gentileza. Efésios 4, os versos 15 e 16 só. Eu leio alto. Não, pode ler, pode falar no microfone, não tem problema não. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso, tá? Me ajudem naquele ditado, né? Alguém já disse certa vez que quem não tem cabeça sã, o corpo padece, não é? É mais ou menos assim aquele ditado. Me ajudem os filósofos aí de plantão. É mais ou menos isso, né? Quando a cabeça não é sã, o corpo padece. Aqui, então, a figura é de um cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. O que se espera do seu corpo? Saúde ou doença? Saúde. Tá? Então, Cristo é o cabeça. Ele não é um cabeça de cuia, né? Ele não é uma cabeça doente. É uma cabeça sã. O que se espera, então, do corpo é que o corpo também seja são. Tá? Então, isso tem a ver com essa união. E a outra que ele menciona também é Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Tá? Eu não vou gastar muito tempo com isso, eu preguei sobre isso há uns 3 domingos atrás. Assim como marido e mulher estão unidos pelo casamento, Paulo vai dizer, a igreja e Cristo também estão unidos. Tá? Assim como eles estão juntos, né, de maneira carnal, única, assim também nós estamos unidos com Cristo, né, de uma maneira
quase que sendo a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Então é isso que o apóstolo Paulo menciona para nós. Tá? Então, quais são os resultados da nossa união com Cristo? Tá? Então, eu vou só trazer alguns aspectos disso para a gente partir então aí para o final, senão a gente não dá tempo da gente concluir, tá? Então, primeiramente, quais são os resultados da nossa união com Cristo, da união de Cristo com o seu povo? O primeiro dele nós já estamos falando. Eles têm comunhão com Cristo. Se nós somos um com Cristo, nós temos comunhão com Ele, tá? Diversos textos falam sobre isso, né? Por exemplo, 1 João, capítulo 2, verso 27. Você vai encontrar também 1 Pedro 2,5, nós acabamos de mencionar aqui. Apocalipse, capítulo 3, o verso 21, quando Jesus diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ainda assim, lá em Apocalipse 5, verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tá? Então, aquilo que Cristo conquistou para nós, Ele também nos dá como parte da nossa herança, tá? Então nós somos unidos com Cristo. Nós podemos mencionar também, né, que nós somos transformados pelo poder e pela vida do Senhor Jesus Cristo, tá? Então veja que João, capítulo 1, verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, tá? Romanos 8, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Filipenses 2, aquele texto bem conhecido, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 3, verso 2, amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haverdes de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tá? Então veja, a nossa união com Cristo, ela tem a ver exatamente com essa vida transformada, é viver a vida de Cristo. Então isso quer dizer, irmãos, que a gente não é pouca coisa não, né? Eu já mencionei aqui em outra escola dominical, há algum tempo atrás, o nosso problema é que a gente vive uma vida cristã subcristã, abaixo inclusive dos padrões da própria vida cristã. A gente se contenta, às vezes, com coisas, ou com um tipo de moralidade, que às vezes é uma moralidade abaixo, inclusive de uma moralidade ímpia, né? Eu falei sobre isso na semana passada. Às vezes as nossas comparações é sempre olhando para baixo, olhando para coisas que os ímpios fazem, e a gente fala: olha, aquele ímpio faz isso aí, é terrível o que ele faz, eu não faço isso. Né? O nosso patamar de comparação sempre é um patamar olhando para baixo, quando na verdade nós deveríamos olhar para cima, para Cristo, e para a sua justiça, para os seus padrões éticos, a sua maneira de ser, de falar, de conversar, de confrontar, e por aí vai. Mas às vezes os cristãos, eles vivem lá uma vidinha lá embaixo, né? Aquela vidinha bem morosa, aquela vidinha lá, né? E sem nós percebermos a grandeza e a grandiosidade da tarefa que nós temos recebido das mãos de Deus. Talvez esse seja o motivo, não é? Que a gente tem visto aí no nosso país toda essa situação, né? A gente fica se perguntando: cadê os crentes? Cadê a igreja do Senhor Jesus Cristo? E eu não estou falando de política, viu, irmãos? Em todos os outros aspectos de imoralidade, né, de perversão, de injustiça social, que não tem nada a ver necessariamente com política organizada, né, política institucional. Muitas vezes a igreja não consegue trazer justiça social, né? Não consegue entrar nesses rincões onde de fato há necessidade então de atender pessoas no que diz respeito então às suas necessidades sociais. O padrão de moralidade que nós temos vivido hoje é baixíssimo, irmãos. Às vezes até entre cristãos.
Essa semana eu estava falando no meu grupo de discipulado, né, na semana passada que nós tivemos, às vezes até mesmo o número de divórcios entre os crentes tem se igualado ao número de divórcios entre os ímpios. Não dá mais para fazer uma diferença entre uma coisa e outra, né? Porque parece que, de fato, os valores cristãos, os valores do reino de Deus, eles têm sido deixados de lado, né? Então, veja, a Bíblia também fala que essa nossa comunhão com Cristo, ela tem a ver com as experiências de Cristo, sejam elas interiores ou exteriores, as alegrias de Cristo, as suas vitórias, os seus labores, os seus sofrimentos, as suas tentações, e preste atenção, e a sua morte. Então, se nós de fato estamos unidos a Cristo, nós vamos receber de Cristo tudo aquilo que Cristo passou. Cristo passou por sofrimento, Ele passou por tentações, Ele foi traído pelos seus discípulos, Ele foi abandonado por eles, Ele sofreu injustiça por parte, então, dos seus opositores, Ele sofreu blasfêmia por parte, então, do povo, Ele desceu no mais baixo nível que alguém poderia chegar, que foi a morte de cruz e o sepultamento. Mas Ele então foi ressurgido em glória e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O caminho do cristão é o mesmo. Irmãos, não tem outra placa. Você já foi para a estrada, né? Às vezes você vai decidir assim, não, eu acho que eu vou por ali, né? Acho que eu vou por aqui. Tem 2 caminhos para eu ir, né? Eu estou querendo ir lá para Ipupiara, né, Aliston? Eu acho que por aqui é melhor. É mais longe, mas a estrada é melhor. Mas tem esse outro caminho aqui que eu posso ir também, que vai me fazer passar por aquela lanchonete, que é bom tomar um café lá ou almoçar, né? Às vezes a gente tem essas opções. A vida do cristão não tem, irmãos. O caminho, a estrada é essa. É a estrada que Cristo, são os passos que Cristo deixou para nós. É como se você estivesse indo na estrada e está dizendo lá, Cristo. Aí você entra e só vai para lá. Não tem uma alternativa. Não tem outro caminho. Então, se de fato nós somos cristãos, nós sabemos o que espera de nós. O que se espera de nós. Sofrimento, rejeição, oposição, traição, abandono, oposição do mundo e, quem sabe, em alguns casos, a gente tem visto por aí, inclusive morte por causa de Jesus Cristo. Então, o cristão não devia se assustar com isso, por mais que isso seja espantoso para nós. Exatamente porque esse é o caminho que nós trilhamos com Cristo. Então, a gente às vezes pensa na cruz de Cristo da seguinte maneira, olha, tudo bem, eu vou seguir a Cristo, eu sei da cruz, mas desde que a cruz seja dele. Jesus não falou isso. Ele falou, cada um deve carregar a sua cruz. A cruz não é o marido, a cruz não é a esposa, a cruz não são os filhos, a cruz não é o trabalho, a cruz é o sofrimento, é morrer para si mesmo. É abrir mão da sua vida para que você possa viver em união com Cristo. Tá? Então é isso que traz como resultado, então, da nossa união com Cristo, tá? Então nós podemos mencionar essa parte, né, fechando então, exatamente isso, né, que Cristo tem comunhão com os crentes, tá? Então nós podemos mencionar que os crentes foram comprados por preço, os crentes precisam ser devotados ao serviço de Cristo, os crentes, prestem atenção, eles são cooperadores da edificação do reino de Deus. Lembra que nós lemos agora há pouco, 1 Pedro capítulo 2, nós somos as pedras que vivem, nós somos as pedras que estão edificando esse santuário para oferecer a Deus adoração, verdadeiro louvor. Os crentes então devem produzir frutos para louvor de Cristo e devem brilhar então no mundo. É isso que Cristo está dizendo lá na figura então da oliveira, né? Daquela planta então que é podada então para produzir os frutos. Os crentes então eles devem consagrar
tudo ao Senhor Jesus Cristo. Sua vida, seus talentos, o seu tempo, o seu dinheiro, todos os recursos, irmãos, que nós temos, eles pertencem unicamente a Jesus Cristo. Está com você emprestado, mas nada é seu. O carro que você tem está no seu nome, mas é emprestado. O seu trabalho, Cristo emprestou isso para você. A sua inteligência não é sua, é dele. Né? Tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, no dia do juízo final, quando nós estivermos diante de Jesus, é isso que vai acontecer. Nós vamos colocar tudo aos pés dele, porque tudo pertence a ele. Nós recebemos das mãos dele a inteligência, a sabedoria, né? A capacidade que alguns irmãos têm de fazer coisas inimagináveis, né? Os recursos que muitos crentes têm de ter recursos financeiros, materiais, de realmente ganhar dinheiro. Tudo isso pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas mordomos, dos quais nós vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele nos deu. Está emprestado para você, está emprestado para mim, aquilo que Deus, então, colocou nas minhas mãos e colocou nas suas mãos também. Tá? Então, isso nós podemos mencionar, ok? Então, Romanos capítulo 14, verso 8, se você estiver também anotando, ele diz então o seguinte: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tá? Então, dentro disso, alguém me chamou? Não. Romanos, a senhora quer o versículo? Romanos 14, verso 8. Tá? Isso, exatamente. Está o mesmo sentido aí, viu, dona Joemir? Então vamos lá, os crentes unidos a Cristo, então, como cabeça, devem estar intimamente ligados uns aos outros, tá? É isso também que a confissão de fé nos ensina. Então, uma vez que nós temos apenas um cabeça, todos nós estamos ligados a uma mesma pessoa. Tá? É o que eu mencionei no início. A nossa união com Cristo é a base, então, para a nossa união de uns para com os outros. Tá? Além disso, então, nós podemos mencionar como ensino que os verdadeiros crentes estão ligados uns aos outros em um corpo vivo. Foi isso que nós mencionamos agora há pouco, né? Nós somos um corpo vivo, irmãos. Mas às vezes a igreja parece uma igreja morta. Mas nós temos vida. Nós não somos como os ímpios que estão ali vivendo confusos, sem nenhum tipo de direção, sem nenhum tipo de objetivo na vida deles, a não ser a satisfação do seu próprio ser, a satisfação da sua própria carne. Não, a igreja ela tem um objetivo, ela tem uma missão dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos um cabeça que vive eternamente, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, irmãos, a nossa vida, ela devia ser uma vida que realmente transpareça vida e não morte. Nosso culto, a nossa adoração, a maneira como nós servimos a Deus, deveria ser algo de tal monta que tudo que nós fizéssemos transparecesse exatamente isso, essa vida transbordante no nosso coração. Eu não estou dizendo com isso que você não pode se entristecer, que você vai ter momentos difíceis, ou vai ter momentos em que você vai realmente chorar, ou até mesmo pensar em desistir, nada disso. Há momentos que nós passamos que são difíceis realmente. Mas, de modo geral, irmãos, a nossa vida deveria ser uma vida cheia de muita alegria e gratidão. Né? Se a gente estivesse aqui num contexto cultural diferente, né? A gente poderia já, quando a gente descesse ali do carro, a gente já tinha que descer cantando e louvando a Deus, esperando o culto começar. Mas como às vezes a gente chega para o culto, né? É um pé arrastando o outro, né? A gente vem assim devagar, e quando o culto começa já está pensando assim, que hora que vai acabar, não estou aguentando mais. Tem uns que dormem no culto, né? E a gente fala, pastor, pelo amor de Deus, termina logo esse trem, vamos embora, chega, não, já deu, até semana que vem, bora, pastor, termina logo esse trem aí, pelo amor de Deus, que eu quero ir embora. Né? Eu já falei que o pastor tem uma oração poderosa, né? Que tem assim, quando ele vai dar a bênção, e às vezes tem uns crentes que desaparecem. Assim, ele começa a orar, quando ele termina o amém, o crente desapareceu, né? Eu não sei se ele
foi arrebatado ou se voltou para casa, né? Eu acho que ele voltou para casa, que no domingo que vem ele está de novo, né? E às vezes nós temos pressa com as coisas de Deus, nós queremos que o culto encerre logo, porque parece algo enfadonho. Então o nosso culto, irmãos, deveria ser a coisa mais vibrante que poderia acontecer na nossa vida. Talvez o nosso culto represente tudo isso que eu estou dizendo aqui. Porque Cristo está presente por meio do seu Espírito, Ele é o cabeça da igreja, a cabeça saudável, a cabeça sã. Nós estamos reunidos como parte do povo de Deus, embora nós não sejamos a totalidade dos crentes, mas nós estamos aqui representando uma parte, então, desses crentes que fazem parte, eu acho, da igreja universal, da igreja santa, da igreja invisível, da igreja, então, que o Senhor Jesus Cristo vai virá buscar. Eu parto do pressuposto que os que estão aqui, então, confiam em Cristo totalmente, dedicam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, já receberam a salvação em Cristo Jesus, já estão alegres por causa disso, de fato foram ressuscitados dentre os mortos. Então eu parto do pressuposto, então, que esse momento também é um momento de comunhão uns com os outros, embora a nossa comunhão seja falha, seja limitada, seja cheia de defeitos, mas ela representa de maneira visível a união dos crentes na sua totalidade. O que vai haver, então, na eternidade, na glória. Onde nós vemos ali em Apocalipse 5, Apocalipse 7, onde o povo de Deus reunido estão na presença do Cordeiro. Aqui nós temos uma representação visível, ainda que limitada, disto. A igreja se reúne não na frente do pastor, mas diante do Cordeiro. Eles não estão aqui para adorar ao pastor ou adorar pessoas, mas estão aqui adorando ao Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, o culto da igreja visível, ele é uma representação, ainda que limitada, daquilo que nós vamos ter na glória, na vida eterna, com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, guardadas as devidas proporções, o nosso culto deveria ser algo vibrante. Nós deveríamos, muitas vezes, nos espelhar e olhar aquilo que acontecia, por exemplo, na vida dos apóstolos. Quando os apóstolos, então, oravam, as paredes, inclusive, tremiam. A gente devia fazer um barulho santo, no sentido de que o que acontece aqui nos nossos louvores, na nossa adoração, não é algo barulhento, mas é algo empolgante. De tal maneira que os sons da nossa voz, o som da nossa adoração, possa começar aí nesses prédios aqui, e as pessoas falam, gente, tem um povo ali na quadra 6, lote 6, que aquele povo, ou eles são doidos, ou tem alguma coisa realmente que está fazendo esse povo vibrar daquele jeito. Porque toda vez que eles se reúnem, é uma adoração, é uma cantoria, é algo assim que move as paredes, ultrapassa qualquer razão do nosso coração. É isso, então, que nós estamos mencionando aqui. Nós somos um corpo vivo, irmãos. A igreja é uma igreja viva. Embora ela seja construída com tijolos, não é isso que é a igreja, mas a igreja viva são os crentes, são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Além disso, então, nós podemos mencionar, já partindo para o final, que os crentes, então, eles devem fazer todo o possível para agir dentro da comunhão dos santos, ou seja, para preservar, para manter, para fazer o possível, então, para que a igreja continue unida, a igreja continue, então, representando exatamente esse corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por gentileza, a citação aí do pastor Alexander Roger, quando ele diz, então, a respeito desse tema. Os irmãos podem ler para mim, por favor? A despeito... Vou pedir para vocês lerem uma outra citação também, por favor. Em sua união com Cristo, o cabeça,
Então, o finalzinho ele está dizendo assim, um crente realmente vai ser um crente completo quando ele estiver numa igreja, tá? Para nós resumirmos então, irmãos, algumas afirmações finais aqui. Primeiramente, então, nós já falamos sobre isso, nós estamos unidos com Cristo. A nossa comunhão dos santos começa a partir daí, a nossa união com Cristo. Antes mesmo de nós pensarmos na igreja, no corpo, nós precisamos pensar na nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nesse desfrute que nós temos diariamente dessa união com o Senhor. Muitas vezes os nossos problemas e as nossas dificuldades com a igreja se dá exatamente por causa disso, porque nós não temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então desenvolver essa comunhão com Ele, né? O que eu afirmo aí no ponto seguinte: se nós estamos unidos com Cristo, nós então devemos ter comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que se nós estamos unidos com Cristo, estamos unidos uns aos outros em amor, tá? Então, o verdadeiro amor cristão só é possível a partir disso, irmãos, a partir do momento, então, que nós estamos com Cristo, tá? Quando a gente está com o Senhor Jesus Cristo, nós somos capacitados a amar uns aos outros, a superar dificuldades, a superar as lutas, a suportar as diferenças. Se a nossa união com Cristo é fragilizada, a nossa comunhão com o irmão também vai ser. Porque quando der algum problema, o nosso desejo, a nossa intenção primeiro é: estou fora, vou sair fora disso aqui, não quero mais não. Né? E aí a gente tem muitos problemas, certamente, quando pensamos nessas questões. Tá? Além disso, então, esse comentarista, né, ele fala o seguinte: porque estamos unidos a Cristo e em comunhão uns com os outros, somos obrigados a cumprir os deveres públicos e particulares para nosso mútuo proveito, cuidando dos cristãos ao nosso redor. Então, o que o Shadvan está falando aqui? Quando, de fato, eu estou unido com Cristo, e eu entendo que eu estou unido a Ele também no seu corpo, isso gera em nós obrigações mútuas. Nosso corpo, naturalmente, você não precisa dar nenhum comando para ele. Se você cortar, ou se você der aquele chute, né, na quina do sofá lá da sua casa, no dedão do pé esquerdo, porque eu sou canhoto, viu? Então, no dedão do pé esquerdo, você não precisa dar nenhum comando para o seu corpo. Tudo que for necessário para que aquele sangramento, né, se chegar a ter um sangramento, for necessário então para interromper aquele sangramento, isso vai acontecer. Você não precisa dar nenhum comando nem na sua mente. Automaticamente, quando o seu corpo começa a sangrar, onde quer que seja, todo o seu corpo agora então vai se mobilizar para estancar aquele sangramento. Automaticamente é isso que acontece. O nosso corpo tem essa autodefesa, tá? Assim também deveria ser o corpo de Cristo, o corpo da igreja. Quando nós então vemos pessoas sofrendo ao nosso redor, não precisa o pastor dizer que tem que fazer. Automaticamente a gente já faz. A gente já está pronto para isso, né? Então isso gera em nós obrigações. Não é simplesmente dizer: fulano de tal não quer, não tem problema não, tchau, vai embora. Nós precisamos então, antes de qualquer coisa, nós precisamos ver essas nossas obrigações no que diz respeito então a uns com os outros, tá? E além disso então, só para nós finalizarmos, a nossa comunhão, ou a comunhão dos santos, ela também tem a ver com a distribuição de bens materiais, né? Veja lá que quando nós lemos na Confissão de Fé, ele diz assim, lá na seção 2, ou no parágrafo 2º, né? Ele diz assim, que nós devemos cultuar a Deus, e ele diz: bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios, tá? Então isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala
muito da igreja primitiva, né? Quando a gente fala, olha, a igreja primitiva tinha comunhão, era uma igreja que tinha muita unidade, mas a gente está pegando só um aspecto da igreja primitiva, né? Outros aspectos era a doutrina dos apóstolos, né? Eles estavam ali ouvindo os apóstolos, e um outro aspecto também da igreja primitiva é que não tinha pobre entre eles, eles vendiam os seus bens e entregavam na mão dos apóstolos para que eles pudessem administrar da maneira como eles quisessem, né? À medida então que ia surgindo os necessitados, né? Então eles não consideravam os seus bens como sendo deles mesmos, né? Mas eles distribuíam de tal maneira que não havia entre eles essa diferença, vamos dizer assim, né? De alguém que tem muito e outros que não têm praticamente nada, né? Ou não têm absolutamente nada. Então eles também se preocupavam com essas questões, não só dos bens espirituais, mas também dos bens materiais. Irmãos, nós temos tempo aí para algumas perguntas ou algumas considerações finais. Se os irmãos quiserem fazer algumas perguntas, está aberto aí a palavra aos irmãos. Se os irmãos desejarem. Sim, dona Joemi. Repete ali, dona Joemi, para todos nós ouvirmos a senhora. Então, chegamos à conclusão que o mais importante é o ser. O ser é eterno. O que nós somos, o que nós fazemos, vai para a eternidade. E o ter vai ficar aqui, vai virar pó. Exatamente. É assim? Exatamente. Muitas vezes nós não estamos nos apercebendo disso, né? Queremos mais ter do que ser. Isso. Exatamente. Irmãos, alguma outra pergunta que os irmãos queiram fazer? Senão a gente pode encerrar. Nós vamos orar e dar prosseguimento, então, à finalização da nossa escola dominical. Vamos lá, então, Lucas. Vou colocar o próximo slide. Ele tem uma música também que canta o credo apostólico. Vou pedir os irmãos para, se puderem, né, ajudar aí na canção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez e assim pedindo a graça de Deus sobre nós. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por tua graça sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o teu Santo Espírito é quem nos une por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo
de nós pensarmos na comunhão, na unidade da igreja. O Senhor mesmo já pensou a respeito disso, ó Pai. No teu plano eterno, Senhor, o Senhor resolveu ter para si um único povo, feito, Senhor, de pessoas de todas as nações, de todas as eras, de todas as línguas, ó Pai. Pessoas com diferentes histórias, com diferentes dons e talentos que o Senhor mesmo tem dado, ó Pai. Nós te suplicamos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivenciarmos esta realidade tão preciosa da comunhão dos santos na igreja visível, Senhor. Que nós não percamos de vista a intensidade e a verdade tão preciosa que temos diante de nós, de que o Senhor nos quer, ó Deus, nos quer vivendo uns para com os outros, ó Pai. Sobretudo, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ter comunhão, primeiramente, com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que a nossa comunhão com Ele seja plena, seja viva, seja uma comunhão amorosa, graciosa. Que a nossa vida, Senhor, não seja inundada pelos nossos afazeres, pela nossa agenda lotada, pelas nossas preocupações terrenais, mas que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a termos comunhão com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que tenhamos tempo de oração, de leitura da Tua Palavra, de deleite, Senhor, na presença deste que deu a sua vida em nosso favor. E que a partir disso, Senhor, nosso coração seja moldado, seja transformado, a fim de que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Lança fora de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos atrapalha a termos comunhão com o Senhor e a termos comunhão uns com os outros. Sobretudo, Deus, que o Senhor possa fazer em nossa igreja como uma igreja viva, que os nossos cultos, o nosso serviço ao Senhor seja tão cheio de alegria, de entusiasmo, seja tão cheio de fé e comprometimento, que as pessoas ao nosso redor possam vir, ó Deus, e serem atraídas pelo Teu Santo Espírito. Que essas paredes, ó Deus, não sejam impedimentos para que o nosso louvor não apenas suba, Senhor, à Tua presença, mas que seja ouvido, Senhor, por aqueles que estão ao nosso redor. Que haja um despertamento do Senhor, ó Deus, no nosso coração. Que haja um despertamento do Senhor, ó Deus, aqui no nosso bairro, a fim de que os eleitos que o Senhor tem aqui no Sudoeste, meu Deus, possam vir para congregar conosco, Senhor. É isso que nós suplicamos e nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor faça em nossas vidas para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém.